Olá, mulher de valor! Seja bem-vinda no meu canal. Este é o canal para fortalecer o seu casamento. Eu me chamo Tirzá Miranda. Neste vídeo, nós falaremos sobre aquela palavrinha com D que afeta o seu casamento. Todas as mensagens são baseadas no livro da Stornell Martin, O Poder da Oração no Casamento. Se você tem gostado desse canal, tem gostado dessas mensagens, inscreva-se no botão vermelho logo abaixo, clica no sininho para que você possa ser notificado todas as vezes que sair um áudio ou um vídeo novo. Compartilha com outras mulheres que precisam desses insights para a sua vida conjugal, para o seu casamento. Então vamos lá. A palavrinha com D chama-se divórcio. O casamento, ele tem vida própria, para frente ou para trás. O casal, ele exerce grande influência em rumo ao casamento. Aliás, o casal é o que exerce a total influência rumo ao casamento. Como? Por meio de palavras, por meio de ações, a forma de agir, por meio das orações. Então, nós podemos afetar o casamento com as orações, com as ações e com as palavras que nós lançamos. Nós podemos liberar sobre o casamento ar fresco ou sufocação. Se nós liberarmos palavras positivas no casamento, ações positivas e orações, estamos liberando um ar fresco. Se carregarmos de palavras negativas, de ações negativas e não orarmos, liberamos uma atmosfera pesada e de sufocação. A escolha é do casal, ou a escolha pode ser até mesmo de um dos dois no casal. É interessante pensar que, na verdade, nós não conhecemos a nós mesmas quando entramos no casamento e também não conhecemos o nosso marido. Por quê? Porque dentro do casamento nós vamos viver inúmeras circunstâncias que nós nem imaginaríamos viver. E somente quando estas circunstâncias se manifestarem é que nós vamos conhecer até mesmo as nossas ações e reações e as ações e reações do nosso marido. Então, nós nunca entraremos conhecendo 100% o nosso cônjuge e nem a nós mesmas. Sabe por quê? O casamento revela tudo que nós somos. Dentro do casamento, não há lugar para nos esconder. Dentro das quatro paredes, não há lugar para esconder. Dentro das quatro paredes do quarto, não há lugar para se esconder. Nós não conseguimos nos esconder nem de nós mesmas dentro da nossa casa. Uma parceria num casamento, ela não funciona 50% de um, 50% do outro que formam 100%. Não. Num casamento, eu preciso estar 100% no casamento e o meu marido precisa estar 100%. Isso não é fácil. Isto é um teste para o egoísmo, tanto de um como de outro. O casamento é um grande teste, é uma grande prova para ver até onde vai o nosso egoísmo. O casamento precisa ser cultivado o tempo todo. Eu não canso de falar e no meu curso eu falo sempre. O casamento é um jardim que precisa ser cultivado a vida toda. Ele precisa ser fortalecido, ele precisa criar raízes, precisa ser adubado, precisa ser trabalhado. Em Malaquias 2,16, a palavra de Deus nos fala que Deus odeia o divórcio. Isso é tão forte que são as últimas palavras de Deus no Velho Testamento. Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, Deus silenciou por 400 anos. Existe um período na história de 400 anos que Deus não falou, a nação de Israel não falou. Deus ficou
calado. Então, o que isso nos mostra? Que o último assunto que Deus tratou no Velho Testamento foi a respeito do divórcio, onde Deus manifestou o seu sentimento sobre o divórcio, onde ele diz: eu odeio o divórcio. Eu quero te dizer, minha amada, que quando nós pronunciamos a palavra divórcio como solução ou como ameaça no relacionamento conjugal, isso acaba penetrando na nossa mente e no nosso coração, nas nossas emoções. Todas as vezes que se lança a palavra divórcio no casamento, ela vai lançando setas e elas vão ficando armazenadas na mente e no coração. E o inimigo, sempre que tiver oportunidade, ele vai alimentar esta palavra semeada, esta semente plantada, que é a palavrinha divórcio. E ele vai fazer isso crescer e fermentar igual um câncer, igual um vírus que se multiplica. Portanto, não podemos ofender a Deus e nem ao nosso parceiro com essa palavra, lançando essa palavra. Uma coisa terrível que nós precisamos entender que o primeiro divórcio que acontece é o divórcio emocional. O divórcio emocional ele pode existir ou estar plantado no casamento muito antes de um divórcio no papel. Isso é uma coisa tão terrível, porque o divórcio começa no coração. O divórcio começa nas nossas emoções. O divórcio começa aqui. Quando nos divorciamos aqui, quando decidimos e permitimos que o divórcio se aloje nas nossas emoções, então, consequentemente, ele caminhará para a assinatura de um papel que determinará esse divórcio. Esta palavra, esse sentimento, essa emoção, ele suga todo o oxigênio do casamento. Ele destrói o casamento. Esse não é o desejo de Deus para você. E nem o seu desejo. Você não casou-se para divorciar. A vida dentro do casamento, quando ela é destruída, quando ela é infeliz, poderíamos dizer que o casamento se torna um inferno aqui na terra. E ele não glorifica a Deus. Mas eu quero te dizer, minha amada, não concorde com o divórcio emocional. Se você já caminhou para um divórcio emocional, se você está caminhando, se você está num divórcio emocional, ore a Deus. Se arrependa do divórcio emocional. Lance fora esse divórcio do seu casamento e lute pela transformação do seu casamento. Você não pode concordar com algo que Deus não concorda para o seu casamento. Quanto mais nós ficamos alimentando essa opção de divórcio, mais ela vai crescendo. Mais ela vai crescendo dentro de nós. E a distância entre os dois vai aumentando. O afastamento vai acontecendo. E o divórcio, o espírito do divórcio, ele vai se alojando. Os corações começam a ficar quebrados, partidos. O casal para de fazer planos juntos. O casal para de sonhar juntos, de conversar juntos. Às vezes até mora junto por formalidades, por interesse. O casal pode ficar morando junto porque não tem como dividir a casa, não tem como dividir as coisas, e é conveniente financeiramente, ou é conveniente que tem cama e roupa lavada, essas coisas, e às vezes nem pensa em se divorciar. Eu quero te dar, minha amada, 10 razões por que o divórcio é ruim. Primeira razão, Deus odeia o divórcio. Só por isso, poderíamos ficar apenas aqui. Quando somos mulheres que decidimos obedecer a Deus, então nós vamos obedecer. Deus diz que o divórcio ele odeia. Então nós vamos fazer o possível e o impossível com a ajuda de Deus para remover essa palavrinha do nosso vocabulário. Outra coisa, o divórcio destrói tudo aquilo que você sonhou para o seu casamento. É o divórcio que destrói. Talvez você diga assim, mas é o meu marido. Não, é o divórcio.
A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra o marido. A nossa luta é contra espíritos malignos das trevas, hostes espirituais das trevas. E o divórcio faz parte disso. Terceiro, você terá que repartir os filhos com o seu marido. Os filhos não são só seus. Os filhos são seu e do seu marido. E eles ficarão divididos, repartidos entre você e o seu marido. 4. Quero dizer a você que os seus filhos sofrerão muito além do que você imagina, muito além do que você pensa. Outra coisa que vai acontecer na sua vida, com certeza, muitos amigos irão te abandonar por causa da própria vida, por causa da própria história. Muitos amigos abandonam depois do divórcio. Às vezes nem é algo consciente ou planejado, mas o afastamento acontece sempre que tem divórcio. Sexta razão, você não se sentirá mais bem na igreja. E a igreja, ela não é Deus. A igreja trabalha para nos aproximar mais ainda de Deus. A igreja, ela é usada para acender a chama do nosso amor a Deus. A igreja contribui para o nosso relacionamento com Deus. É muito difícil permanecermos em Deus sem a igreja. E uma pessoa divorciada, ela não se sente mais à vontade. Eu tenho experiência de anos na nossa igreja e eu vejo isso. Você poderá perder o seu lar, haverá perda de renda, haverá divisões de bens. As reuniões da família não serão mais as mesmas. O divórcio prejudicará a sua saúde, com certeza. Você terá que dividir tudo que é seu. E sempre haverá uma sensação de fracasso. Então, como que você vai evitar o divórcio? Primeira coisa, e a mais importante, tenha no seu coração uma posição firme contra o divórcio. Totalmente firme. Declare que está edificando seu casamento. Busque investir no seu casamento. Busque a palavra de Deus. Busque mentoria. Busque pessoas que vão contribuir para o seu casamento. Busque na igreja aconselhamento, se houver. Cresça, estude, seja transformado. Busque o autoconhecimento. Busque o crescimento. Declare que você não vai deixar um legado de divórcio para os seus filhos, para os seus netos, para a sua descendência. Declare isso sobre a sua vida de forma poderosa e extraordinária. Mesmo que as situações do seu casamento não sejam as melhores, mesmo que haja deterioração, mesmo que já haja desgaste, eu quero te dizer, o divórcio não pode permanecer no seu casamento. E se você serve a um Deus que ressuscita os mortos, que ressuscitou o seu próprio filho dos mortos, que é um casamento para ele ressuscitar. Guarde o seu casamento, guarde o seu coração desta palavra divórcio. Mantenha-se firme, busque ajuda em Deus e também em mentores, em conselheiros e transforme o seu casamento para a glória de Deus. E eu te abençoo com a bênção da união e da restauração no seu casamento. Deus te abençoe.